Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e hoje nós vamos para a nossa aula de número 19. Na nossa aula de hoje a gente vai saber quem é Cândido Portinari, certo? Então nós vamos conhecer um pouquinho da biografia de Cândido Portinari, quem é essa personalidade dentro da arte, né? Reconhecendo um pouquinho da influência e da cultura e da estética das obras desse artista. Então, quem é essa pessoa? Cândido Torquato Portinari. Ele foi um grande pintor, ilustrador e escritor brasileiro. Tá vendo que a fotinha é um pouquinho antiga? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, Cândido Portinari, ele nasceu em 29 de dezembro de 1903, em uma fazenda de café lá na cidade de Brodowski, lá no interior de São Paulo. Ele é filho de imigrantes italianos e de origem muito humilde. Era o segundo de 12 irmãos. Antes mesmo dele terminar o ensino fundamental, que ele não conseguiu concluir, ele integrou um grupo de pintores que chegava na cidade dele, de Brodowski. E ele foi convidado para pintar uma parte da igreja, decorar uma partezinha da igreja. Isso ele tinha por volta dos 11 anos. E ele era reconhecido como Candinho, era um apelido carinhoso que as pessoas que conheciam ele o chamavam. E lá ele fazia assim, vários desenhos de lápis, retratos de pessoas. Então ele já tinha um talento para arte, né? No caso, desenhar pessoas, fazer autorretrato. Já um pouquinho mais adolescente, Candinho, como era conhecido, né? Aos 15 anos ele vai lá para o Rio de Janeiro. Ele matricula-se numa Escola Nacional de Belas Artes, isso por volta de 1928. O Candinho, ele ganha uma viagem à Europa, devido às obras dele já ficarem reconhecidas, né? Nessa Escola de Belas Artes, ele ganha essa viagem para a Europa. Esse é um fato que marca, é um fato decisivo na trajetória do artista e do jovem pintor Candinho. Ele permanece em Paris durante todo o ano, ali em 1930, né? Então, já faz muito tempo. Só que ele sente saudades do Brasil, né? Ele fica com saudades da cidade dele, no interior de São Paulo, e ele declara uma frase bem famosa, que ele, vou pintar aquela gente com aquela roupa, com aquela cor. Então nós sabemos que o Brasil, por ser um clima subtropical, nós temos várias etnias, é um país muito miscigenado. Então ele vai pintar aquela gente, nós, daquela cor, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre as obras deles. Eu trouxe aqui algumas para vocês conferirem e depois nós vamos para a nossa atividade, que envolve daí o Cândido Portinari. Então o Candinho ele estava lá em Paris, já estava triste, já não estava tão satisfeito, e ele decide então voltar, né, para o Brasil. Ele sentiu saudade muito grande do Brasil e da sua cidade de infância. Então ele resolveu pintar memórias. E que memórias será que são essas? Então nas suas obras ele declara assim, a paisagem onde a gente brincou pela primeira vez não sai da gente. É uma frase que ele declara de Cândido Portinari, porque ele vai retratar muito nas obras dele sobre a infância. E vocês também, que estão no primeiro ano, provavelmente daqui a alguns anos, vocês vão relembrar de algumas memórias que vocês vão ter na infância de vocês. Então, só para reparar um pouquinho nesse quadro. O nome desse quadro, dessa pintura, no caso, é o Futebol. E ela foi pintada em 1935 por Cândido Portinari. Reparem só um pouquinho que elementos que tem nessa pintura. Nós temos crianças,
jogando bola, não é uma bola profissional como a gente está acostumado nas aulas de educação física. Não é uma quadra também, nós sabemos ali que o chão, que predomina a cor ali marrom, quase um alaranjado, é um chão de terra. Ao fundo, a gente tem ali, se vocês conseguirem perceber, tem um cemitério, tem bodes andando. Então, o que representa a humildade da infância que Cândido Portinari teve. Em uma segunda obra, que ele também retrata sobre a infância, é a Roda Infantil. Esse foi pintado em 1932. E ele é uma roda de crianças. Também ele aprofunda muito a questão das ruas, a questão da infância dele, que não é como a gente vê hoje, as ruas asfaltadas, pavimentação, carros andando. Então, a infância de Portinari, ele já foi um pouquinho diferente, muito mais humilde. Até porque a época também era bem diferente da que nós vivemos hoje. Outro elemento que fazia parte da infância do Portinari eram as pipas. Então, diferente dos brinquedos que nós temos hoje, brinquedos eletrônicos, jogos eletrônicos, ele tinha uma infância que ele retrata muito as brincadeiras fora. É o correr, é o brincar, é as brincadeiras de roda, futebol ao ar livre, bem diferente da infância que nós vemos atualmente. Não que vocês não brinquem, com certeza, fora, mas a infância de Portinari teve esses elementos. Soltar pipa, jogar peão. Então, essa pintura é denominada Brodowski, que é o nome da cidade do nosso Candinho, e ele retrata muito a infância, o empinar pipa, as brincadeiras mesmo da infância dele. E essa, vocês conseguem conferir? Quais elementos que tem nessa pintura? É chamada Palhacinhos na Gangorra e foi pintada em 1957. Então ali ele também retrata, além das formas geométricas, através da pipa, ele também retrata os palhacinhos, que eles estão também descalços, muito humildes, e numa brincadeira que hoje quase a gente não vê muito, as crianças no geral brincando de gangorra. Então essa também é uma obra que retrata muito a infância de Cândido Portinari. E essa, hein? Essa eu acho que todo mundo já brincou pelo menos alguma vez na vida. Eu tenho quase certeza, se não em casa, pelo menos na aula de educação física, vocês já devem ter feito. Então, o nome dessa pintura é Pulando Carniça. Só que a gente aqui conhece por um outro nome. A gente conhece por pula-sela ou por pula-mula, certo? Então, essa retratada lá na infância do Candinho, em São Paulo, chama-se Pulando Carniça. Foi pintada também em 1959. Então, ele está retratando ali duas crianças, uma pulando por cima da outra. A criança que fica abaixada, geralmente nós chamamos de mula, mas nesse caso é chamado de carniça, certo? Então, essa é o Pulando Carniça, uma obra que ele retrata das vivências deles, as memórias de infância de Candinho. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, mas o Candinho, por ele ter essa infância humilde e não ter condições, ele ser filho de imigrantes, ele não tinha o material que a gente tem hoje. Então, o que ele fazia para ele fazer os retratos das pessoas? Ele geralmente pegava aquelas sacolinhas, mas não sacolas de plástico. Ele pegava sacolinhas que são de papel, dessas que vem embrulhadinho o nosso pão.
E ele, com todo cuidado, ele tirava, né? A mãe dele dava para ele. Então ele cuidava muito daquele papel porque ele sabia que não tinha muito papel para ele desenhar. Então todo o papel que surgisse na vida dele, na infância dele, ele guardava assim para fazer retratos, para fazer pinturas. Quando criança, devido às condições dele que não eram tão favoráveis, então ele também guardava todo tipo de material. Ele sempre foi um pintor muito cuidadoso e zeloso pelas coisas dele. E eu apresentei algumas obras só desse artista, do Candinho, né? Cândido Portinari. Mas tem muito mais, porque ele também é escritor, ele é um poeta, mas ele se destacou muito na questão das artes, da pintura mesmo. Então, olhando as pinturas de Candinho, qual é a principal cor que aparece nas suas obras? O que você acha? Qual cor você conseguiu ver mais, que tinha no fundo, que tinha nas crianças? Eu até comentei que não tem assim, hoje, né? Tem, mas não tanto como na infância do Candinho. Qual cor será que predomina? Dá um tempinho para você pensar aí e me responder. Se você respondeu marrom, você acertou. A cor marrom, nas obras de Candinho, aparece em diversos tons. Alguns mais claros, outros mais escuros. Para Candinho, essa cor lhe retrata muito sobre o resgate da sua infância, já que as ruas eram de terra e não haviam ruas de asfalto ou pavimentadas como as que nós temos hoje, né? Hoje é muito mais comum a gente ver as ruas pavimentadas de asfalto, carros passando, do que na infância de Candinho, lá em 1935, por exemplo. E uma curiosidade agora sobre o pular carniça, como é conhecida. Então, pulando carniça, ou é conhecida também como pular sela, ou ainda pula mula. Ela foi uma brincadeira muito difundida no Brasil. As crianças que moravam nas roças, fazendas, no interior, elas não tinham brinquedos, então elas tinham que, o quê? Elaborar brincadeiras nos seus momentos de lazer. Como toda brincadeira, essa tem suas regras, né, no caso. Uma criança fica abaixada com as mãos no joelho e a outra, né, criança que vai pular por cima, a criança que fica abaixada, ela é conhecida como a criança carniça, no caso, ou a mula, que a gente pode retratar aqui. E a outra vai formando uma fila e pula por cima, no caso da mula ou da carniça. E assim vai seguindo sempre. Essa é a regra do pula-mula, do pula-carniça, que a gente viu uma das histórias, no caso, um dos quadros de Cândido Portinari. E as crianças vão, no caso, revezando na carniça para que todos participem. Então, todo mundo, além de pular, ainda vai ser a mula ou vai ser a carniça. Então, essa é a curiosidade do pula-carniça. Ela tem mais nomes dentro do Brasil, no caso, como ela é conhecida. Pular carniça é uma delas, pular mula já é um pouquinho diferente. Eu deixei aqui para vocês um vídeo bem legal para enriquecer a nossa aula. E ele está no canal da TV Rá-Tim-Bum e é Traçando Arte com o Cândido Portinari. Nesse videozinho eu deixei algumas outras obras para vocês conhecerem e apreciarem também as obras do Candinho. E já que nós conhecemos um pouquinho do artista, desse famoso artista brasileiro, e um pouquinho das suas obras, nós vamos agora para a nossa atividade. Tá certo, pessoal? Até a próxima aula!